Graça e paz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar deixando um vídeo sobre o sofrimento dos justos. Eu vou estar falando com você sobre o sofrimento dos justos. Porque mesmo nós estar na presença do Senhor, não é garantia que nós não vamos ter sofrimento, não. O próprio Senhor Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições. Porque o Senhor Jesus, ele foi afligido. Em todo tempo ele foi perseguido. Então o crente, ele passa por certas provações mesmo. Não é porque nós estamos buscando a salvação no Senhor Jesus Cristo que o mundo não vai nos aborrecer, nos perseguir. Eu vou estar deixando um versículo para nossa meditação, que está no livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó foi um homem íntegro, de acordo com a palavra de Deus, era um homem justo, temente a Deus, porém vieram enfermidades, vieram muitas calamidades na sua vida, ele perdeu seus filhos, vieram várias tragédias, mas Jó, ele não largou a fé. Jó, ele não murmurou contra o Senhor. Ele esperou com paciência e Deus, no final, lhe recompensou. Jó passou por tribulações enormes, doenças terríveis, e assim, não murmurou, ele teve motivo para murmurar, mas não murmurou, ele esperou em Deus. Eu quero estar deixando para vocês aqui um texto sobre essa passagem que nós temos que passar sobre sofrimentos de justos. A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições. Passamos sim. Mas sabendo que o Senhor Jesus está conosco, é muito mais fácil. Dores e sofrimentos nessa vida. Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grandes sofrimentos, por diversas razões. Alguns que eu quero falar para os irmãos foi José, do Egito, Davi, Jó, Jeremias, o profeta, e o apóstolo Paulo. Todos esses passaram por perseguições, tiveram tribulações, doenças, né? Igual eu acabei de falar. São diversas as razões porque os crentes sofrem. O crente, quando eu falo crente, irmão, é o cristão em geral, todos nós, não é só o evangélico, não. É o crente, é o cristão, qualquer um de nós que estamos buscando conhecer ao Senhor, seja de qualquer religião, tá? O crente experimenta sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano. A Bíblia afirma o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram ali no paraíso, entrou a morte no mundo. Satanás trouxe sofrimento a toda criatura. Realmente a totalidade da criação geme sob os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e nova terra. É nosso dever sempre recorrermos à graça, fortaleza e consolo de Deus. Certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, consequência de seus próprios atos. Então, independente se nós estamos na presença do Senhor ou não, todos vamos sofrer enquanto estivermos aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar os escolhidos. A lei bíblica, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se nós semeamos o bem, nós vamos colher o bem.
Isso aí é lei da natureza, isso é certo. Quando nós praticamos o mal ele vai retornar para nós. Em um momento ou outro vai retornar, é só esperar. Mas se nós fizermos o bem, se nós procurarmos em semear o que é bom, com certeza nós vamos colher os frutos também. Aplica-se a todos de modo geral. Se guiarmos com imprudência o nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos. Se você está dirigindo um carro, se você não dirigir com prudência, você vai bater, vai acidentar. Então, da mesma forma, é a nossa vida. Se nós não andarmos de acordo com a lei de Deus, com certeza nós vamos pagar por isso também. Se não formos comedidos em nossos hábitos alimentares, certamente vamos ter graves problemas de saúde. É um outro exemplo. Quando nós comemos mal, o nosso corpo, uma hora ou outra, vai reclamar também. Assim, a nossa vida cristã, ela deve andar de acordo com o Senhor, com o nosso Deus. É nosso dever sempre proceder com sabedoria e de acordo com a palavra de Deus e evitar tudo que nos privaria do cuidado providente de Deus. Então, para nós termos Deus cuidando de nós, nós temos que andar de acordo com a sua vontade. O crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao nosso redor estão os efeitos do pecado. Nós vemos aí em todo lugar as coisas acontecendo, muita coisa má acontecendo por causa do pecado. Muitas coisas acontecem e a gente vê a consequência, mas não, no dia a dia a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é só através do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, que nós podemos esperar bons resultados. Sentimos aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas. Quem é cristão sofre de ver as pessoas sendo destruídas no dia a dia pelo pecado, pela maldade, pela falta de amor, pela incompreensão, pela falta de paciência, pela ira. Tantas coisas que têm destruído tantas vidas, tantos relacionamentos. Pessoas que poderiam estar fazendo a obra de Deus, poderiam estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo bem, estão muitas vezes sendo destruídas por causa de maus escolhas, por causa da sua falta de sabedoria em buscar a Deus. É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado. Qualquer um de nós, todos nós, devemos estar orando ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor possa fazer o melhor, né, por cada um. Porque assim, Deus Ele quer mudar sim, mas as nossas orações devem ser constantes para que mova a mão do Senhor, porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus não vai obrigar uma pessoa a se converter, não vai obrigar uma pessoa a segui-lo. Mas nós precisamos estar orando para que essas pessoas abram seu coração para o Senhor, abram seus olhos espirituais, para que tire essa pedra que muitas vezes pesa no coração da pessoa. A pessoa fica com o coração duro e não busca o Senhor, mesmo sabendo que só através de Jesus Cristo ela vai ter uma vida de paz, ela vai herdar a salvação por Jesus Cristo. Mas o pecado muitas vezes cega a pessoa, e a pessoa está no erro achando que está tudo bem. Os crentes enfrentam ataques do diabo. As Escrituras claramente mostram que Satanás, como o Deus deste século, controla o presente século mal. Satanás, ele controla tudo ao nosso redor nesse mundo. Todas as coisas que nós vemos acontecer, é Satanás que está causando. Agora, lógico, nós como cristãos, como pessoas, nós precisamos sim buscar direção do Senhor. Ele recebe permissão para afligir crentes de várias maneiras. Jó, um homem reto e temente a Deus, foi atormentado por Satanás por permissão de Deus. Porque Satanás ele foi na presença de Deus e ele falou, Jó,
Ele é um homem íntegro, ele agradece ao Senhor, ele é um homem bom porque tem riquezas, ele não falta nada. Então ele pediu a Deus permissão para tirar tudo de Jó, para Jó blasfemar. Mas Jó foi fiel, como eu já falei aqui. E se você ler a história de Jó, você vai ver que Deus no final restitui tudo em dobro que Jó tinha perdido. Jesus afirmou que uma das mulheres por ele curada estava presa por Satanás há 18 anos. Paulo reconhecia que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. À medida em que travamos guerra espiritual contra os príncipes das trevas deste século, é inevitável a ocorrência de adversidades, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra os demônios, porque Satanás ele usa algumas pessoas para tirar sua paz. Ele usa pessoas para falar mal de você, para te prejudicar, para que você ire contra aquela pessoa. Mas aquela pessoa também é um filho de Deus, assim como você. Então nós temos que pedir proteção contra Satanás, não é contra aquela pessoa. É pedir a Deus que proteja aquela pessoa do mal, que ela não continue sendo usada por Satanás. E você não tem que odiar seu irmão, não. Porque Jesus, mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu na mão dos pecadores, ele jamais incriminou aquelas pessoas, não. Antes, ele pediu ao Pai que perdoasse-as, porque não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, Deus nos proveu de armadura espiritual e armas espirituais. Deus nos dá armas para nós nos defendermos de tudo isso. Deus nos dá, primeiramente, o Espírito Santo em nossa vida para nos orientar. Ele também nos dá oração que nós devemos fazer. Deus nos instrui. E tem a palavra do Senhor que você pode estar conhecendo mais para você fugir da maldade e evitar os ataques de Satanás. Então, é nosso dever revestir-nos de toda a armadura de Deus e orar. Decididos a permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá. Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes. Os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus princípios de verdade e retidão serão perseguidos por causa da sua fé. Evidentemente, esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor, sejamos fiéis à sua palavra, vamos seguir ao Senhor. Nós somos soldados de Cristo nessa terra para fazer o bem. Nós somos soldados de Cristo para mostrar ao mundo que nós somos luz e sal, fazer diferença no meio de uma geração tão pervertida e má, porque o que nós vemos aí cada dia mais é tanta podridão acontecendo, tanto na igreja quanto fora da igreja, tanto com o povo ímpio como alguns cristãos. Então é nosso dever estar clamando ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia. É nosso dever, uma vez que todos os crentes também são chamados a sofrer perseguição e desprezo por causa da justiça, continuar firmes, confiando naquele que julga com justiça. De um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente também sofre porque nós temos a mente de Cristo. Aleluias! Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Nisso, compartilhamos dos seus sofrimentos. Por exemplo, assim como Cristo chorou em agonia por causa da cidade ímpia de Jerusalém, cujos habitantes se recusavam a arrepender-se e aceitar a salvação, também devemos chorar pela pecaminosidade e condição perdida da raça humana. Nós que somos cristãos, somos orientados a chorar pelo mundo, a pedir ao Senhor que mude a situação mundial, que mude os pensamentos de muitas famílias que só pensam naquilo que não traz nenhum proveito, não traz nenhuma alegria,
muitas vezes traz a divisão na família, traz contendas, traz ciúmes, traz morte. Paulo incluiu na lista de seus sofrimentos por amor a Cristo a sua preocupação diária pelas igrejas que fundara. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Esse é o apóstolo Paulo falando da sua preocupação que ele tinha com todos os irmãos, assim como Cristo se preocupa com todos nós que estamos seguindo ele. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Semelhante angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo deve ser uma parte natural da nossa vida. Chorai com os que choram. Isso é um mandamento da palavra de Deus. Nós temos que estar tristes com aqueles que estão tristes, para orar por eles, para fortalecê-los, para trazer alento ao coração de cada um. Realmente, compartilhar dos sofrimentos de Cristo é uma condição para sermos glorificados com Cristo. É nosso dever dar graças a Deus, pois assim como os sofrimentos de Cristo são nossos, assim também nosso é o seu consolo. Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Muitas vezes o sofrimento que estamos passando é para fortalecer a nossa fé. É para que na frente, mais no futuro, nós olhemos para trás e vejamos a glória do Senhor, a mudança que o Senhor fez em nossas vidas. Muitas pessoas se fortalecem depois de passar por um sofrimento, por uma angústia, e veem na frente Deus dando vitória, Deus trazendo paz, trazendo vida para aquela família. Ele emprega o sofrimento a fim de chamar a si o seu povo desgarrado, para arrependimento dos seus pecados e renovação espiritual. Então, muitas vezes, muitas pessoas só voltam ao Senhor depois de passar por um sofrimento. Infelizmente é assim, porque Deus chama todos, em todo tempo, todo dia Deus está chamando. Através de mensagens como essa que você está ouvindo, através de cultos que você vê no rádio, na televisão, através de mensagens que você recebe na rua, através de mensagens na internet, muitas coisas que Deus usa. Às vezes até uma criança que fala com você alguma coisa de paz, alguma mensagem boa. É Deus falando para que você tenha aquela sensibilidade de se voltar para o Senhor. Mas muitas vezes nós estamos cegos por causa de tanta coisa que o mundo tem cegado a nossa visão. Muitos problemas, muitas distrações. Mas Deus, Ele quer te chamar o tempo todo. Mas infelizmente muitas pessoas não dão ouvidos e tem que passar por situações difíceis para que seu coração se converta ao Senhor. É nosso dever confessar nossos pecados conhecidos e examinar nossa vida para ver se há alguma coisa que desagrada o Espírito Santo. Não adianta nós buscar ao Senhor pecando e não confessando os nossos pecados. Nós temos que confessar e deixar o pecado. Nós temos que nos arrepender daquilo que estamos fazendo de errado para que o Senhor possa fazer a sua obra em nossa vida. Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. A Bíblia diz que as provações que enfrentamos são a prova da nossa fé. Elas são um meio de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo. É nosso dever reconhecer que uma fé autêntica resultará em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa é uma passagem que está na palavra de Deus. Então, nós devemos reconhecer, ter uma fé autêntica e em todo tempo estar louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle com a nossa vida. Deus emprega o sofrimento não somente para fortalecer a nossa fé, mas também para nos ajudar no desenvolvimento do caráter cristão e da retidão. Segundo vemos nas cartas de Paulo e Tiago, Deus quer que aprendamos a ser pacientes mediante o sofrimento. Assim como Jó foi paciente, Deus quer que nós sejamos também. Nós precisamos ser pacientes, esperar na hora certa que Deus vai
fazer o melhor por nós. No sofrimento, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus e da sua graça. Muitas vezes nós não conseguimos chegar onde queremos chegar porque nós confiamos em nós achamos que nós temos capacidade para resolver, quando é só Deus que pode nos ajudar. É só Ele que é a nossa força. Nós mesmos não temos força nenhuma. O próprio Senhor Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. É nosso dever estar afinados com aquilo que Deus quer que aprendamos através do sofrimento. Deus também pode permitir que soframos dor e aflição, para que possamos melhor consolar e animar outros que estão a sofrer. Não é que Deus está pondo o sofrimento em nós, mas nós buscamos, com as nossas decisões, com a nossa vida, nós buscamos o sofrimento por escolhas erradas. Mas muitas vezes Deus permite que esse sofrimento fique ali um pouco mais em nossa vida, para nós estarmos fortalecendo, para na frente nós podermos estar ajudando outros irmãos que podem passar por aquela situação ou situações piores. É nosso dever usar nossa experiência advinda do sofrimento para encorajar e fortalecer outras pessoas. A intenção de Deus é essa, como eu já falei. Às vezes você está passando por uma situação, não é que você vai ser destruído, não. Mas Deus vai te dar a vitória. E no futuro você vai poder ajudar outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação. Finalmente, Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e seu plano redentor. Por exemplo, toda injustiça que José passou na mão dos seus irmãos e dos egípcios faziam parte do plano de Deus para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus permitiu que José ele fosse vendido pelos seus irmãos para o Egito, mas Deus já tinha um propósito, que José se tornaria governador do Egito num momento muito difícil, quando o povo, aquele país, passou por uma grande fome. E José foi sábio. Ele soube guardar o mantimento naquela época de fome. Ele ajudou o seu pai, os seus irmãos e todo aquele povo daquela geração. Mas antes disso, ele passou por muita humilhação, ele foi preso, ele sofreu, mas ele esperou com confiança no Senhor, assim como nós temos que fazer também em todo o tempo. O principal exemplo aqui é o sofrimento de Cristo, o santo e o justo, que é o nosso Senhor, que experimentou perseguição, agonia e morte para que o plano divino da salvação fosse plenamente cumprido. Isso não exime da iniquidade aqueles que o crucificaram, mas indica sim como Deus pode usar o sofrimento dos justos pelos pecadores para seus próprios propósitos e sua própria glória. Todos nós conhecemos a história do nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto ele foi perseguido, o quanto foi humilhado, o quanto sofreu ao chegar na cruz. Nós sabemos quanta dor, quanto assim nós imaginamos, né? Porque com certeza a dor e o sofrimento foram insuportáveis, porque Jesus era um homem justo, ele não tinha pecados, mas ele teve que suportar os pecados do mundo inteiro, de todos nós, para cumprir a sua missão. O primeiro fato a ser lembrado é este: Deus acompanha o nosso sofrer. Satanás é o Deus deste século, mas ele só pode afligir um filho de Deus pela vontade permissiva de Deus. Satanás, ele está ao redor, causando tudo que você vê de mal. Mas ele não vai tocar na sua vida, se Deus não permitir. Mas para que ele não toque na sua vida, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Você precisa estar guardado debaixo das mãos do Altíssimo. Você precisa estar buscando em oração, em comunhão. Você tem que estar buscando na palavra de Deus. Deus promete na sua palavra
que Ele não permitirá sermos tentados além do que podemos suportar. Quando vem uma prova, é porque Deus sabe se você pode ou não pode suportar, mas Deus vai estar cuidando de você. Tenha certeza que essa luta que de repente você está passando, ela não é maior do que você, ela não é maior do que a sua força. Saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele é muito maior do que qualquer coisa. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Temos também de Deus a promessa que Ele converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus pode até permitir que você esteja passando por essa luta, para você ser fortalecido, para você ajudar algum irmão no futuro, para você amolecer o seu coração e se voltar a Ele, para você abrir os seus olhos espirituais e saber que você é totalmente dependente dEle. Mas saiba que tem um grande propósito nisso tudo aí. Saiba que Deus está preparando o melhor para você na sua vida. Então não se desespere, não desanime. Saiba que muitos no mundo estão passando por problemas e, de repente, problemas muito maiores do que você tem. Não ache que o seu problema é maior do que os outros, não. Mas saiba que o Deus que você o Deus que você serve, o Deus que está te contemplando, é muito maior do que qualquer problema que você possa passar. Saiba que Deus, Ele vai te honrar. Na hora certa, no tempo de Deus, a provisão virá. E Ele não te abandonou. Jesus te ama. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.